São Miguel já está lutando por você. Milagre urgente em andamento. O chamado invisível. E se eu te dissesse que existe uma convocação que atravessa os séculos, que ecoa do céu até a sua vida neste exato momento, mesmo que você não perceba? Esse chamado não é feito com trombetas humanas, nem com anúncios visíveis, mas com sinais sutis que tocam o coração e despertam a alma. É o chamado invisível de Deus, e nele o arcanjo São Miguel tem uma missão específica: levantar-se em defesa daqueles que, sem sequer compreenderem, já estão no centro de uma batalha espiritual. Muitas vezes você sente um peso, uma inquietação, uma luta que não consegue explicar. As pessoas ao seu redor podem até achar que são apenas problemas do dia a dia, pressões normais da vida. Mas dentro de você existe algo mais profundo, uma percepção quase silenciosa de que há forças além do que os olhos podem ver. Essa sensação é a marca do chamado invisível. É como se a sua alma estivesse sendo cutucada, acordada, lembrada de que o mundo espiritual é mais real do que imaginamos. Esse chamado não acontece apenas em momentos de oração ou quando você se aproxima de uma igreja. Ele acontece no cotidiano, nas horas de silêncio, nas madrugadas em que você acorda sem motivo, nos pensamentos que surgem do nada, lembrando você de que precisa se voltar para Deus. É o Espírito Santo sussurrando que há algo maior acontecendo, e é São Miguel quem responde, empunhando a espada celestial para defender aquilo que é precioso: a sua fé, a sua esperança e o seu propósito. Muitos ignoram esse chamado. Preferem acreditar que tudo não passa de coincidência, que a vida se resume ao que se pode tocar e medir. Mas os que ouvem, mesmo sem entender totalmente, percebem que o coração queima de um jeito diferente. Esse chamado invisível é um convite para entrar em uma dimensão de confiança absoluta, onde você não luta sozinho, onde São Miguel já se coloca à frente, protegendo e preparando o caminho para o milagre que se aproxima. Você já se perguntou por que, em certos momentos, parece que o mal tenta se levantar contra você com mais força? Justamente porque há um movimento acontecendo no mundo espiritual. Cada oração, cada lágrima derramada, cada ato de fé desperta uma reação no céu. O chamado invisível é esse toque divino que anuncia: algo está prestes a mudar. Você pode até não ouvir o som da batalha, mas pode sentir no fundo do coração que não está sozinho. São Miguel não espera que você seja perfeito ou que saiba todas as palavras certas para rezar. Ele responde ao chamado de um coração sincero, de alguém que, mesmo em meio ao cansaço, ainda dobra os joelhos e sussurra: Senhor, eu confio em Ti. É nesse instante que o céu se move e o arcanjo se ergue com autoridade para lutar por você. Esse chamado invisível, que poucos percebem, é na verdade o sinal mais claro de que o milagre já começou. Agora, eu quero que você reflita. Será que esses sinais já apareceram na sua vida? Acordar com uma sensação de urgência, sem saber explicar, sentir paz em meio à confusão, perceber que portas se fecharam sem razão aparente, mas que de repente novas se abriram? Tudo isso pode ser parte da resposta invisível, a prova de que São Miguel está lutando silenciosamente ao seu lado. Não ignore esse chamado. Ele é a voz de Deus dizendo: eu não te abandonei e já enviei ajuda em teu favor. Este é o começo da jornada, um chamado que não se vê com os olhos, mas que transforma o coração. Se você está ouvindo essas palavras, não é por acaso, é porque o chamado invisível também chegou até você. São Miguel, general do exército celestial. Há uma razão pela qual a Escritura chama São Miguel de príncipe das milícias celestiais. Ele não é apenas um anjo entre milhares, não é uma figura simbólica relegada à devoção, mas um verdadeiro general. Um comandante escolhido por Deus para liderar o exército do céu na guerra contra as forças das trevas. Quando falamos de São Miguel,
Falamos daquele que, desde a eternidade, carrega em sua voz e em sua espada a autoridade do próprio Senhor. E hoje, esse mesmo guerreiro está em ação por você. Imagine por um instante o cenário invisível, uma batalha sem limites de tempo ou espaço, onde as trevas tentam a todo custo roubar a esperança dos filhos de Deus. No meio dessa guerra surge São Miguel, não como um guardião distante, mas como um líder que não abandona nenhum dos soldados sob seu cuidado. Ele marcha à frente, ergue o estandarte da luz e confronta diretamente o mal, não com hesitação, mas com a certeza absoluta de quem já conhece o fim da história, a vitória de Deus. A grandeza de São Miguel não está apenas na sua força, mas na fidelidade com que permanece diante do trono de Deus. Ele não luta por ambição, não guerreia por glória própria. Sua missão é simples e, ao mesmo tempo, grandiosa: proteger o povo de Deus, defender aqueles que, mesmo frágeis e cheios de falhas, clamam por socorro. E é por isso que você pode ter certeza de que ele já está lutando por você, ainda que seus olhos não vejam, ainda que seu coração duvide em meio às dificuldades. Pense nas guerras interiores que você enfrenta, nas tentações que surgem sem aviso, nos pensamentos de desânimo que aparecem quando menos espera. É justamente nesses momentos que o general do exército celestial se levanta, espada em punho, para cortar os laços invisíveis que tentam aprisionar a sua fé. São Miguel não é espectador, ele é protagonista da luta pela sua alma. Enquanto você ora, ele age. Enquanto você espera, ele combate. Enquanto você chora, ele enfrenta o inimigo que você não consegue enxergar. E não pense que esse exército celeste é composto apenas de símbolos ou metáforas. A palavra de Deus afirma que há miríades de anjos ao redor do trono, servindo e obedecendo à ordem divina. Cada um deles responde à liderança de São Miguel, o comandante que não permite que nenhuma oração sincera fique sem resposta. Quando você dobra os joelhos, não está apenas murmurando palavras ao vento. Você está acionando o movimento de um exército celestial que atende à voz do seu general. Esse título de general não é decorativo. Ele já enfrentou a rebelião de Lúcifer, já viu de perto a fúria do mal e venceu com a simples proclamação: quem como Deus? Essa frase, que dá origem ao seu nome, continua ecoando em cada batalha travada até hoje. É o grito de vitória, o lembrete de que nenhum poder, por mais assustador que pareça, pode se igualar ao poder de Deus. São Miguel lidera essa luta não apenas no passado distante, mas agora, neste instante, por você e por aqueles que você ama. Quando você se sente pequeno demais, fraco demais, incapaz de lutar, lembre-se, não é você quem precisa derrotar o inimigo sozinho. O general do exército celestial já foi designado para estar ao seu lado. Ele não abandona, não recua, não se cansa. Sua fidelidade é tão firme quanto a rocha, porque sua força vem do Altíssimo. Se hoje você sente que está em uma guerra maior do que as suas forças, saiba que São Miguel já entrou em campo e ele não perde batalhas. Talvez você não veja espadas reluzindo ou exércitos marchando, mas pode sentir os sinais, a paz inexplicável que surge no meio da confusão, a coragem que nasce em meio ao medo, a porta que se abre quando todas estavam fechadas. São Miguel está agindo, e enquanto ele age, o inimigo recua. Ele não luta sozinho, ele lidera um exército inteiro, e esse exército marcha em seu favor. O milagre em movimento. Quantas vezes você já se perguntou se a sua oração realmente foi ouvida? Quantas vezes você levantou da oração com a sensação de que nada mudou, de que tudo continua exatamente igual? A verdade que poucos percebem é que no instante em que você clama, algo já se move nos céus. O milagre não é uma promessa distante, nem um sonho inalcançável.
Ele é um processo em andamento, um movimento silencioso que começa muito antes de você enxergar com os olhos aquilo que já foi liberado no mundo espiritual. É assim que Deus age, no invisível, no oculto, nos bastidores daquilo que chamamos de realidade. Ele envia mensageiros, aciona os anjos, desperta forças que operam em favor daqueles que confiam nele. São Miguel, como guerreiro celestial, não espera o cenário estar perfeito para agir. No exato momento em que você abre a boca e entrega seu clamor, ele se levanta com a espada desembainhada para iniciar a batalha. O milagre já entrou em movimento, mesmo que você não consiga perceber. O problema é que o coração humano é ansioso. Queremos respostas imediatas, resultados palpáveis, sinais claros de que algo mudou. E quando não vemos nada, pensamos que Deus se calou ou que fomos esquecidos. Mas é justamente nesse silêncio aparente que as maiores obras estão sendo construídas. Pense em uma semente plantada na terra. Aos olhos, nada acontece. Mas por baixo do solo, raízes estão se formando, a vida está se expandindo, a promessa está crescendo. O milagre em movimento é assim. Você pode não ver, mas ele já está em curso. São Miguel não é apenas o guardião das almas, ele também é o portador de vitórias que já começaram a ser gestadas. A cada dia, a cada oração, a cada vez que você insiste em acreditar, esse movimento cresce, como águas que correm em direção ao mar. E quando a hora certa chega, aquilo que estava escondido rompe com força e se manifesta diante de você. O que parecia impossível, de repente, se torna realidade. O que parecia distante, se aproxima. O que parecia perdido, é restaurado. Você talvez pense que as circunstâncias estão contra você, que os atrasos e obstáculos são sinais de fracasso. Mas saiba que, muitas vezes, são exatamente esses sinais que revelam que o milagre está em trânsito. Se o inimigo se levanta com mais fúria, é porque algo precioso está a caminho. Se o peso parece maior, é porque a vitória já foi decretada e ele tenta, de todas as formas, impedir que você alcance. Mas não pode, porque São Miguel, o comandante celeste, já entrou na batalha. E quando ele luta, as cadeias se quebram, as muralhas caem e o impossível se curva diante do poder de Deus. O milagre em movimento também é um convite para que você participe ativamente. Não basta apenas esperar, é preciso permanecer em oração, manter a chama da fé acesa, declarar com convicção que a vitória está vindo. Cada palavra que sai da sua boca com fé se transforma em combustível para essa obra que já se move em sua direção. É como se suas orações fossem pedras lançadas no rio, criando ondas que se expandem até alcançar o mar. Nada é em vão, nada é desperdiçado. Quando você olha para trás, percebe que muitos milagres já aconteceram sem que você notasse o processo. A cura que parecia improvável, a solução inesperada, a resposta que chegou no último instante. Tudo isso são provas de que Deus sempre trabalha em movimento, nunca parado, nunca indiferente. Hoje, o mesmo Deus continua agindo e São Miguel continua batalhando por você. O milagre já está em andamento. Então, não se deixe enganar pelo silêncio nem pelo tempo. O céu não está imóvel. A guerra está acontecendo, a vitória está sendo conquistada e o que foi plantado com fé será colhido em abundância. São Miguel está à frente, abrindo o caminho, derrubando as barreiras, trazendo a resposta que já saiu do coração de Deus em direção à sua vida. O milagre em movimento não é uma esperança futura, é uma realidade presente. E você está prestes a ver com os olhos aquilo que já começou no invisível, intercessão que acelera. Você já percebeu que há momentos em que a resposta de Deus parece demorar uma eternidade, mas em outros ela chega de forma tão rápida que quase não dá tempo de compreender?
Esse mistério está profundamente ligado à intercessão. Quando alguém se coloca na brecha, quando alguém ora por você, quando o clamor se une à ação do céu, a resposta que parecia distante pode ser acelerada de maneira surpreendente. E é exatamente aqui que entra a missão de São Miguel. Ele não é apenas o guerreiro que luta contra as trevas, mas também o intercessor que apresenta suas súplicas diante do trono de Deus, apressando o tempo da vitória. Na linguagem do céu, a oração não é apenas palavras. É como um perfume que sobe, é como uma chama que ilumina, é como uma chave que abre portais invisíveis. Quando você ora, especialmente em união com os anjos e santos, sua voz não fica presa ao teto do quarto. Ela é carregada pelos mensageiros celestes, é fortalecida pela presença de São Miguel e chega ao coração do Pai como um pedido urgente. É por isso que algumas situações mudam de repente, como se algo tivesse sido destravado no mundo espiritual. O que acontece, na verdade, é que a intercessão de São Miguel acelera o processo. Pense na vida como uma estrada cheia de obstáculos. Às vezes, mesmo sabendo para onde quer ir, você se vê paralisado diante de barreiras que não consegue transpor. É nesse momento que a intercessão acontece. São Miguel, como general celeste, entra em cena para retirar as pedras, derrubar os muros e abrir o caminho. Aquilo que levaria anos para se resolver, de repente, se desenrola em poucos dias. Aquilo que parecia impossível, de repente se torna realidade. Não é sorte, não é coincidência, é a força da intercessão que transforma o tempo. Essa intercessão não acontece apenas quando você pede. Muitas vezes, sem que você perceba, São Miguel já está agindo em seu favor. Ele se antecipa às suas orações, porque conhece a batalha que está diante de você. Quantos acidentes foram evitados, quantas tentações foram afastadas, quantos ataques foram neutralizados antes mesmo que você soubesse do perigo. Essa é a intercessão silenciosa, que acelera a resposta de Deus porque ela nasce do amor do Pai por seus filhos. Mas há também o poder da intercessão compartilhada. Quando você ora por alguém, quando se coloca diante de Deus em favor de outra pessoa, o céu se move de maneira especial. É como se cada oração fosse somada, multiplicada, ganhando mais força. São Miguel não apenas carrega a sua súplica, mas a une a tantas outras vozes, transformando um simples pedido em um clamor coletivo que não pode ser ignorado. Essa união acelera o milagre, porque manifesta a comunhão dos santos e a força da Igreja viva. Talvez hoje você sinta que está esperando há tempo demais. Talvez seu coração esteja cansado, achando que a promessa não vai se cumprir. Mas é aqui que a intercessão se torna uma resposta. Quando você confia, quando continua orando, mesmo em lágrimas, São Miguel está lá intercedendo em seu favor, acelerando aquilo que parecia travado. A demora não significa ausência, mas sim preparação. E a intercessão é o sopro que faz o fogo reacender. É o vento que empurra o barco. É o impulso que transforma o impossível em realidade. Acelerar não significa apenas encurtar o tempo. Significa também intensificar o processo, trazer clareza, abrir portas inesperadas, conectar você a pessoas que serão instrumentos de bênção. A intercessão de São Miguel não é mágica, é graça. Ela não foge do plano de Deus, mas o revela mais rápido, com mais intensidade, porque há um coração disposto a confiar. E quando há confiança, o céu se move com urgência. Por isso, não subestime o poder da intercessão. Muitas vezes, aquilo que você chama de coincidência é, na verdade, o resultado de um exército inteiro agindo em seu favor. São Miguel não espera você desmoronar para agir. Ele já está à frente, acelerando o que precisa ser liberado, encurtando o caminho da sua vitória, porque a sua oração foi ouvida e registrada no livro da vida. Se hoje você sente que o tempo pesa sobre você,
Lembre-se, não está sozinho. A intercessão já começou, a batalha já está sendo travada, e aquilo que parecia longe pode estar muito mais perto do que você imagina. O milagre está em andamento, e São Miguel está acelerando os passos para que você veja, com seus próprios olhos, a fidelidade de Deus se manifestar na sua vida. Proteção contra o invisível. Você já parou para pensar em quantas batalhas são travadas ao seu redor sem que você sequer perceba? O mundo que vemos com os olhos é apenas uma parte da realidade. Existe uma dimensão invisível onde forças espirituais se confrontam a todo instante. E é nesse território oculto, onde a maioria dos homens nunca olha, que São Miguel atua com maior intensidade. Ele não protege apenas contra o que você enxerga, mas principalmente contra aquilo que você não vê. Muitas vezes, você acredita que o que o ameaça são apenas circunstâncias externas. Contas acumuladas, conflitos familiares, problemas no trabalho, enfermidades inesperadas. Mas a verdade é que por trás dessas situações existe uma trama espiritual que tenta roubar a sua paz, enfraquecer a sua fé e distorcer a sua visão de Deus. É por isso que a sua luta parece maior do que as suas forças, porque ela não é apenas contra carne e sangue, mas contra principados e potestades invisíveis. Nesse cenário, São Miguel se coloca como defensor fiel, aquele que luta onde você não consegue lutar. Quantas vezes você já foi poupado de algo sem sequer saber? Um atraso que evitou um acidente, uma ligação que mudou o rumo do seu dia, uma sensação inexplicável de não seguir por determinado caminho. Para muitos, tudo isso não passa de coincidência. Mas, na realidade, são sinais de uma proteção invisível que se estende sobre você. São Miguel age nos bastidores, bloqueando ataques, desviando setas inflamadas, cercando você com uma defesa que seus olhos não podem ver. Essa proteção não significa ausência de lutas, mas garantia de vitória. O inimigo pode tentar de todas as formas, mas sempre encontrará diante de si um guerreiro celeste, pronto para enfrentar qualquer investida. São Miguel não dorme, não hesita, não se distrai. Seu olhar está atento e sua espada está erguida. Enquanto você anda pela vida, muitas vezes distraído, ele permanece em guarda, porque conhece a fúria das trevas e sabe exatamente como combatê-la. Talvez você já tenha sentido momentos de opressão sem motivo, aquele peso que parece surgir do nada, uma tristeza repentina, um medo sem explicação. Esses são reflexos das batalhas invisíveis. Mas é justamente nessas horas que São Miguel se manifesta com ainda mais poder. Ele se coloca entre você e a escuridão, desfaz as armadilhas, expulsa os inimigos invisíveis e garante que sua alma permaneça firme. Mesmo que você não perceba, ele já está em movimento, protegendo você de perigos que jamais chegariam ao seu conhecimento. A grandeza dessa proteção está em sua constância. Ela não depende do seu humor, da sua força ou até mesmo da sua compreensão. É um ato de amor divino delegado a um dos mais poderosos mensageiros do céu. São Miguel não questiona se você merece ou não. Ele simplesmente cumpre a ordem que recebeu, guardar o povo de Deus. E é isso que ele faz com perfeição, todos os dias, em cada instante. E quando você ora, essa proteção se intensifica. A oração abre portas para que a luz se derrame ainda mais sobre a sua vida, fortalecendo as muralhas invisíveis que o cercam. Não há feitiço, maldição ou ataque que resista à presença do arcanjo em ação. Sua autoridade não vem de si mesmo, mas do Deus Altíssimo. E diante dessa autoridade, todo o mal é desfeito, toda sombra se dissipa, toda trama cai por terra. Por isso, quando você se sentir vulnerável, lembre-se desta verdade. Você nunca está desprotegido.
Mesmo no silêncio da madrugada, mesmo quando ninguém parece se importar, mesmo quando você acha que está sozinho, existe um anjo guerreiro em batalha por você. Ele não aparece em estátuas frias, nem em símbolos distantes. Ele aparece na forma mais concreta de cuidado, impedindo que o mal alcance o seu coração, preservando a sua fé e guardando o caminho que você ainda vai trilhar. A proteção de São Miguel é como um escudo invisível. Você pode não enxergar, mas ele está lá, firme, cobrindo você contra ataques que jamais chegarão a se concretizar. E se hoje você respira, se ainda tem forças para acreditar, é porque muitas dessas batalhas já foram vencidas sem que você sequer soubesse. São Miguel já lutou e continua lutando, e é por isso que o mal nunca terá a última palavra sobre a sua vida. Os sinais da batalha ao redor. Muitas pessoas acreditam que as lutas espirituais acontecem apenas em dimensões distantes, invisíveis e intocáveis. Mas a verdade é que, quando uma batalha espiritual se intensifica, ela deixa marcas no mundo visível. São sinais sutis, quase imperceptíveis, que revelam que algo maior está acontecendo ao seu redor. Você já se deu conta de que certos momentos de sua vida parecem carregar um peso inexplicável? Ou de que situações que antes fluíam com facilidade de repente se tornam mais difíceis, carregadas de obstáculos e atrasos? Esses são indícios claros de que o combate espiritual está em andamento. O inimigo sabe que não pode vencer a autoridade de Deus. Então ele tenta atacar nos pequenos detalhes, nas distrações, nas circunstâncias do cotidiano. Quando o coração decide confiar, quando a boca declara a vitória, quando a fé permanece firme, a oposição espiritual aumenta, porque o mal não quer perder terreno. E é justamente nessa resistência que aparecem os sinais. Cansaço desproporcional, discussões sem sentido, portas que se fecham sem explicação, pensamentos que tentam roubar a sua paz. São reflexos de uma guerra invisível que, ainda que você não veja, se manifesta no ambiente em que vive. Mas aqui está a boa notícia. Esses sinais não são prova de derrota, são prova de que São Miguel já está em ação. Ele não aparece para brincar, mas para lutar de forma decisiva contra tudo o que tenta impedir o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Quando as coisas parecem se agitar, é porque a espada do arcanjo já foi levantada. O caos que você sente ao redor não é sinal de abandono, é sinal de confronto. É o choque entre a luz e as trevas, é a prova de que o milagre está próximo de se manifestar. Quantas vezes você já notou que justamente quando decidiu se aproximar mais de Deus, surgiram problemas que você nunca tinha enfrentado antes? Quantas vezes no momento em que você escolheu orar mais, meditar na palavra, consagrar sua vida, o peso aumentou e as provações se multiplicaram? Isso não é coincidência. Isso é sinal de que o inimigo teme a sua entrega, porque sabe que quando você se coloca debaixo da proteção do céu, suas vitórias se tornam inevitáveis. São Miguel, general do exército celestial, já se coloca em posição de batalha para defender sua decisão. E essa resistência que você sente é o reflexo da guerra já iniciada. Até mesmo em seus pensamentos, os sinais aparecem. De repente, sem motivo aparente, você é invadido por dúvidas, inseguranças e medos que não condizem com a sua realidade. Isso acontece porque a mente é um dos primeiros alvos da batalha espiritual. Mas lembre-se, São Miguel luta para proteger não apenas seu corpo ou seus caminhos, mas também sua mente e seu coração. Quando esses ataques surgem, ele se ergue como guardião, trazendo paz onde havia confusão, clareza onde havia neblina, esperança onde parecia haver apenas desespero. Os sinais da batalha ao redor também podem ser notados quando as coisas começam a sair do controle, mas de repente uma paz inexplicável invade seu interior.
Essa paz não vem de você, ela vem da presença do arcanjo em ação. É como se, em meio à tempestade, ele estendesse suas asas e criasse um refúgio, um espaço seguro onde o inimigo não pode tocar. Essa sensação é a prova viva de que, ainda que os sinais da batalha estejam em toda parte, você não está sozinho, porque São Miguel já está lutando em seu favor. O que você precisa compreender é que cada sinal é um convite à confiança. O mal pode tentar se levantar, mas não pode prevalecer. Cada atraso, cada luta, cada peso é apenas evidência de que algo maior está sendo disputado no invisível. E se há uma batalha, é porque existe uma vitória à frente. São Miguel não luta em vão. Ele não trava guerras desnecessárias. Se ele está em combate por você, é porque há uma promessa em andamento, um milagre prestes a se manifestar. Portanto, quando notar os sinais da batalha ao seu redor, não desanime. Ao contrário, levante a cabeça e reconheça. Se a luta é grande, é porque a vitória será maior ainda. Não interprete os sinais como ausência de Deus, mas como prova da sua presença. O próprio fato de você estar resistindo, de você ainda estar de pé, é sinal de que São Miguel já ergueu sua espada e está defendendo sua vida. O mal pode até tentar, mas nunca terá a última palavra, porque quem luta por você é o príncipe das milícias celestiais, e sob sua proteção, nenhum ataque será capaz de destruir aquilo que Deus já planejou para você. O peso da espera. Poucas coisas na vida doem tanto quanto esperar. Esperar por uma resposta, esperar por uma mudança, esperar por um milagre. O coração humano não foi feito para a paciência, e por isso a espera pesa como um fardo silencioso, que consome as forças e abala a fé. Você ora, você chora, você pede, mas os dias passam e nada parece se mover. É como se o céu estivesse fechado, como se suas palavras não encontrassem eco. Esse silêncio prolongado se torna um peso quase insuportável. Mas é justamente nesse lugar de demora que a obra mais profunda de Deus acontece, e é onde São Miguel atua de forma ainda mais poderosa. A espera não significa abandono. Pelo contrário, ela é o tempo da preparação. Deus não se atrasa, ele trabalha em silêncio, organizando o invisível, alinhando peças que você não enxerga. E enquanto você sente o peso do tempo, São Miguel está batalhando para remover os obstáculos que impedem a manifestação da sua vitória. A espera, por mais dolorosa que seja, não é um vazio, mas um campo de batalha onde cada minuto é aproveitado. O que para você parece demora, para o céu é estratégia. Muitas vezes você se pergunta, por que Deus não responde logo? Porque, se Ele é todo-poderoso, não resolve de imediato. A resposta é que alguns milagres precisam do tempo certo para não serem desperdiçados. Precisam amadurecer para que você esteja pronto para recebê-los. E é aqui que São Miguel se torna essencial. Ele protege o que está sendo gestado, guarda a promessa para que nada e ninguém possa roubá-la antes da hora. Assim como um fruto que precisa permanecer no galho até estar maduro, o milagre em andamento também precisa do tempo exato para se revelar. O peso da espera pode ser sufocante. Os dias parecem iguais, o coração se enche de dúvidas e você se pergunta se vale a pena continuar orando. Mas o simples fato de você ainda estar de pé, ainda insistindo, já é uma vitória. Cada oração feita em meio à espera é como uma centelha que mantém o fogo aceso. São Miguel recolhe essas centelhas, fortalece a chama e as transforma em espadas contra o inimigo. O que para você é apenas perseverança cansada, para o céu é resistência gloriosa. Há um detalhe que muitos esquecem. A espera não é apenas sobre o resultado, é sobre a transformação. Durante esse período você aprende a confiar, aprende a entregar, aprende a enxergar além das circunstâncias.
A fé não cresce nos momentos fáceis, mas no silêncio da demora. E nesse silêncio, São Miguel se torna o guardião da sua esperança. Ele protege sua mente contra os pensamentos de desistência, cobre sua alma contra o desânimo e luta para que você não desista antes da hora. Lembre-se de que o inimigo tenta usar a espera como arma. Ele sussurra que Deus esqueceu, que não vale a pena insistir, que nada vai mudar. Mas a verdade é que a espera não é sinal de esquecimento, é sinal de que algo maior está sendo preparado. Se hoje você carrega esse peso, saiba que não carrega sozinho. São Miguel caminha com você, sustentando seus passos, lutando nas sombras, garantindo que sua vitória não será frustrada. E quando o tempo certo chegar, tudo fará sentido. O peso que parecia insuportável se transformará em testemunho. A dor que parecia eterna dará lugar à alegria. O vazio será preenchido com a certeza de que Deus nunca deixou de agir. E você entenderá que cada minuto da espera foi necessário para que o milagre viesse na forma mais perfeita. Por isso, não desanime. Se o peso da espera está sobre você hoje, transforme-o em oração. Entregue-o nas mãos de Deus. Confie que São Miguel já está em batalha. A espera dói, mas não é em vão. É o prelúdio da vitória. É o silêncio que antecede o som da resposta. É o espaço em que Deus prova que não se atrasa, mas chega sempre no momento exato. Aguente firme, porque o peso que hoje oprime será amanhã a força que sustentará seu testemunho de fé. A chave do coração fiel. Existe uma chave que abre portas que nenhuma força do mal pode fechar. Uma chave silenciosa, invisível, mas que tem o poder de mover o coração de Deus e acelerar a ação dos céus em favor do homem. Essa chave não se compra, não se conquista com inteligência, nem se herda de família. Essa chave está guardada dentro de cada um de nós, e o seu nome é fidelidade. Um coração fiel é capaz de desbloquear milagres, de atrair a proteção de São Miguel, de resistir às tempestades mais violentas e ainda assim permanecer em pé. A fidelidade não é testada nos dias fáceis, mas nos dias em que nada faz sentido. É fácil acreditar quando tudo caminha bem, quando as orações recebem respostas imediatas e quando o coração está cheio de esperança. Mas é na noite escura da alma, no silêncio prolongado, na dor inexplicável, que a fidelidade é provada. É nesse lugar que o coração mostra se realmente confia ou se entrega ao desânimo. E quando um coração, mesmo ferido, escolhe permanecer fiel, esse ato se torna a chave que abre as portas do impossível. São Miguel reconhece e honra um coração fiel. Ele se ergue como defensor daqueles que, mesmo em lágrimas, ainda levantam as mãos para o céu e dizem: Senhor, eu confio em Ti. A fidelidade atrai a presença de Deus como um farol que ilumina a noite. Não importa quão forte seja a tempestade, o coração fiel continua batendo no compasso da esperança, continua acreditando que o Senhor é maior do que qualquer adversidade. E essa constância é o que move o exército celestial em defesa daquele que não desiste. Talvez você já tenha experimentado momentos em que tudo parecia perdido, mas algo dentro de você o impediu de desistir. Essa força silenciosa, que o mantém de pé quando tudo ao redor desmorona, é a fidelidade em ação. Ela não é fruto da emoção, mas de uma decisão. Ser fiel é permanecer firme mesmo quando não há garantias, é segurar nas promessas de Deus mesmo quando os olhos não veem nada além de escuridão. Essa escolha libera um movimento no mundo espiritual, porque o céu se inclina diante da perseverança. Um coração fiel é como um escudo contra as investidas do inimigo. Ele tenta de todas as formas plantar dúvidas, confusão e medo, mas o coração fiel permanece inabalável. Pode até ser abalado pelo vento,
Pode até tremer na tempestade, mas não se quebra, porque está enraizado na confiança de que Deus é maior. E quando o inimigo percebe que não pode corromper essa fidelidade, ele recua. É nesse momento que São Miguel entra em cena, reforçando as muralhas, protegendo a fé, transformando a fidelidade em vitória. A chave do coração fiel também tem o poder de abrir caminhos para outros. Sua fidelidade não impacta apenas você, mas todos ao seu redor. Pais fiéis abrem portas de bênção para seus filhos. Intercessores fiéis abrem caminhos para aqueles que nem sabem que estão sendo protegidos. Cada ato de fidelidade ecoa como uma oração silenciosa que São Miguel leva diante do trono de Deus. Nada se perde. Cada escolha de permanecer fiel é registrada nos céus e se transforma em herança de graça. E quando finalmente o milagre se manifesta, a fidelidade se revela como a chave que sustentou tudo. Não foi a pressa, não foi a força dos braços, não foi a lógica humana, mas sim a constância de um coração que escolheu não desistir. Esse coração abre portas que ninguém pode fechar, porque a fidelidade é uma linguagem que o céu reconhece. Por isso, se hoje você sente o peso da demora, se suas forças estão enfraquecidas, agarre-se à chave mais poderosa que existe, a fidelidade. Escolha ser fiel mesmo quando não entende, mesmo quando não sente, mesmo quando parece que nada vai mudar. São Miguel está ao seu lado, fortalecendo a sua fé, lutando contra o invisível, protegendo o tesouro mais precioso que você possui, o coração que não desiste de acreditar. O coração fiel é a chave que abre o impossível, e se você a carrega, então já tem em suas mãos o poder de destrancar portas que o inimigo nunca quis que você atravessasse. Permaneça firme, porque sua fidelidade está escrevendo a história do seu milagre. Quando a vitória se aproxima, existe um momento misterioso e ao mesmo tempo glorioso na vida espiritual. Aquele instante em que a vitória já está decretada nos céus, mas ainda não se manifestou plenamente diante dos seus olhos. É um período cheio de sinais, muitas vezes sutis, que revelam que algo está prestes a acontecer. É como o amanhecer depois de uma noite longa. As primeiras luzes surgem tímidas, mas anunciam com certeza que o sol está para nascer. Assim também é com os milagres. Quando a vitória se aproxima, o coração começa a sentir uma mudança e São Miguel intensifica sua ação para garantir que nada atrapalhe o cumprimento da promessa de Deus. Talvez você já tenha vivido esse momento sem perceber. Depois de dias de lutas e lágrimas, de repente uma paz inexplicável invadiu o seu coração. Você ainda não tinha a resposta em mãos. Os problemas ainda estavam diante de você, mas dentro da alma algo dizia: está chegando, não desista agora. Essa paz não é fruto do acaso, mas sinal claro de que São Miguel já venceu batalhas invisíveis e que a vitória se aproxima com passos firmes. É o céu sussurrando que o fim da luta está mais perto do que você imagina. Outro sinal forte é o aumento da resistência. Parece contraditório, mas é real. Quando a vitória está prestes a se manifestar, o inimigo intensifica suas investidas. Ele sabe que perdeu a guerra, mas tenta roubar a sua fé nos instantes finais. É nesse momento que surgem tentações inesperadas, discussões sem sentido, atrasos inexplicáveis e até mesmo ataques à sua paz interior. Mas não se assuste. Esse barulho é apenas o último esforço das trevas para impedir aquilo que já foi liberado. Quando o inimigo se agita, é porque a vitória já está muito próxima. São Miguel, como guerreiro incansável, não permite que essas últimas investidas roubem a sua herança. Ele se coloca ainda mais firme, reforça a sua guarda, intensifica sua batalha e cobre você com suas asas. Se o combate parece maior do que nunca, saiba que é porque você está às portas de um grande milagre.
O desespero do inimigo é prova da proximidade da sua vitória. E existe ainda aquele sinal silencioso, quase invisível, que só o coração consegue perceber. Uma esperança discreta, mas constante, que brota no fundo da alma. Você não sabe explicar de onde vem, mas simplesmente sente que algo está prestes a mudar. Esse é o toque de Deus através do Espírito Santo, confirmando que as orações não foram em vão, que a fidelidade não foi esquecida, que cada lágrima foi recolhida. É o prenúncio da vitória, como a fragrância que se espalha antes mesmo da flor desabrochar. A vitória se aproxima não apenas para trazer a resposta que você espera, mas para revelar quem você se tornou durante o processo. Porque o verdadeiro milagre não está apenas no resultado, mas na transformação que acontece dentro de você enquanto espera. O coração que antes era ansioso, agora se torna resiliente. A fé que antes era frágil, agora é madura. O espírito que antes vacilava, agora se torna inabalável. E é nesse novo você que a vitória encontra espaço para se manifestar plenamente. Quando a vitória está chegando, até mesmo os detalhes do cotidiano parecem ganhar novos significados. Uma palavra inesperada, um encontro aparentemente comum, um pequeno sinal pode carregar a confirmação de que o céu já decidiu em seu favor. Nada é coincidência. Tudo se encaixa como peças de um quebra-cabeça divino. E São Miguel está ao seu lado, garantindo que cada detalhe contribua para o cumprimento do plano de Deus. Por isso, se hoje você percebe sinais estranhos ao seu redor, se sente um misto de cansaço e esperança, se nota que o inimigo se agita mais do que o normal, saiba, você está perto da vitória. Não é hora de desistir, não é hora de recuar. É hora de permanecer firme, porque a promessa está prestes a se cumprir. São Miguel já abriu o caminho, o milagre já está em movimento. E muito em breve você verá com os próprios olhos aquilo que o céu já decretou em seu favor. A vitória se aproxima e nada poderá impedi-la. Oração como arma viva. Muitos enxergam a oração apenas como um ritual, uma repetição de palavras, um costume religioso que conforta o coração. Mas na realidade, a oração é infinitamente mais do que isso. Ela não é apenas um diálogo íntimo com Deus, mas uma arma viva, carregada de poder, capaz de atravessar o invisível, romper cadeias espirituais e colocar em movimento batalhas celestiais. Quando você ora, suas palavras não desaparecem no ar. Elas se transformam em espadas, escudos e flechas que São Miguel empunha em favor da sua vida. Pense por um momento naquilo que acontece cada vez que você dobra os joelhos. Aos seus olhos, é apenas você falando em silêncio, talvez em um quarto simples, talvez no meio da madrugada, com lágrimas que ninguém vê. Mas, diante do céu, esse ato desencadeia uma guerra. O inimigo treme, as muralhas estremecem e São Miguel se coloca em posição de combate. Sua oração não é fraca, não é pequena, não é inútil. Ela é viva, carregada de fogo e autoridade, porque nasce da fé. Há quem pense que a oração precisa ser longa, rebuscada, cheia de palavras bonitas para ser eficaz. Mas a verdade é que a força da oração não está na forma, mas na sinceridade. Um simples "Senhor, ajuda-me" tem o poder de mobilizar legiões de anjos. Uma lágrima derramada diante de Deus pode se tornar lança nas mãos de São Miguel. O que dá vida à oração é o coração que a pronuncia. É o ato de confiar, de entregar, de reconhecer que você não pode sozinho, mas que Deus pode tudo. A oração também tem o poder de mudar o ambiente. Você já percebeu como, ao começar a orar, mesmo em meio a dores e preocupações, seu coração se acalma? Essa não é apenas uma sensação psicológica. É o reflexo da ação espiritual que se desencadeia. A oração expulsa trevas, quebra correntes, abre caminhos.
Ela é viva porque carrega a presença do Espírito Santo. Onde há oração, o mal não pode permanecer. Onde há oração, a luz prevalece. Onde há oração, São Miguel encontra combustível para intensificar sua luta. E aqui está um mistério grandioso. Cada oração não apenas defende, mas também constrói. Ela ergue muralhas de proteção ao redor da sua vida, fortalece os alicerces da sua fé, abre portas que pareciam fechadas. Uma oração feita hoje pode preparar um caminho que você só percorrerá anos depois. É como plantar sementes invisíveis que, no tempo certo, florescem em forma de milagres. E São Miguel é aquele que rega essas sementes com a espada em punho, impedindo que o inimigo as arranque antes de germinarem. Não é por acaso que o inimigo tenta, de todas as formas, roubar sua vida de oração. Ele sabe que, enquanto você ora, não está desarmado. Enquanto você ora, está empunhando a arma mais poderosa que existe. Ele pode até tentar colocar distrações, cansaço, desânimo, mas a cada vez que você insiste em orar, mesmo que seja com poucas palavras, você se levanta em autoridade espiritual. É como um soldado que, mesmo ferido, não solta a espada. Quando Jesus caminhava entre os discípulos, ele deixou claro que a oração move o céu e a terra. Ele próprio, sendo o Filho de Deus, se retirava para orar. Se o próprio Cristo via a oração como uma necessidade, como podemos pensar que é algo pequeno? A oração é viva porque conecta o humano ao divino, o finito ao eterno, o fraco ao todo-poderoso. E quando essa conexão acontece, São Miguel encontra força renovada para agir em seu favor, porque a sua voz se une à ordem do céu. Talvez você se sinta fraco, incapaz, indigno de orar. Talvez acredite que suas palavras não têm valor. Mas lembre-se, a oração não depende de quem você é, depende de quem é aquele que a recebe. E o Deus que ouve sua oração é fiel para responder. São Miguel está pronto para agir, mas precisa das armas que saem da sua boca. Cada vez que você ora, você coloca na mão dele uma nova espada, um novo escudo, um novo recurso para lutar por você. Por isso, nunca despreze a oração. Nunca pense que ela é pequena demais, simples demais, tardia demais. Cada oração é vida, é força, é movimento. E quanto mais você ora, mais vivo se torna o campo de batalha em seu favor. A oração não é apenas uma arma, é uma arma viva, pulsante, carregada da presença de Deus. E se hoje você está orando, pode ter certeza, São Miguel já está empunhando essa arma em sua defesa, e o milagre que você espera já começou a ser forjado no invisível. A visão da promessa cumprida. Existe um momento sagrado na caminhada da fé, aquele instante em que tudo aquilo que parecia apenas esperança, oração ou promessa distante se materializa diante dos seus olhos. É o momento em que o invisível se torna visível, em que o clamor silencioso de tantas noites se transforma em resposta palpável. Essa é a visão da promessa cumprida. E não há experiência mais transformadora do que perceber que Deus, em sua fidelidade, não apenas ouviu a sua oração, mas cuidou de cada detalhe para que o milagre se revelasse no tempo perfeito. A visão da promessa cumprida não acontece de repente como um truque de mágica. Ela é fruto de uma jornada. Você se lembra das lágrimas derramadas, dos dias de espera, das lutas travadas, das vezes em que quase desistiu. E é justamente por isso que o cumprimento é tão poderoso. Ele não vem isolado. Ele carrega consigo a memória do caminho. Quando a vitória chega, você entende que cada demora teve um propósito, cada dor foi uma preparação e cada oração foi combustível para o que agora floresce diante de você. São Miguel, que esteve com você em cada instante dessa caminhada, é testemunha dessa promessa. Ele lutou batalhas invisíveis, afastou perigos que você nunca chegou a perceber, guardou sua fé quando ela esteve por um fio.
E agora, ele se coloca ao seu lado como quem entrega um presente que sempre esteve reservado para você. A visão da promessa cumprida não é apenas a realização de um desejo, é a confirmação de que o céu nunca deixou de agir em seu favor. Talvez o seu milagre não tenha vindo da forma que você imaginava. Muitas vezes esperamos respostas exatas, caminhos específicos, soluções dentro da nossa lógica limitada. Mas Deus sempre surpreende. Ele cumpre a promessa de maneira maior, mais profunda, mais perfeita do que qualquer plano humano poderia traçar. E é nesse momento que o coração se enche de reverência, porque percebe que o Pai nunca esqueceu, nunca abandonou, nunca deixou de trabalhar. A visão da promessa cumprida também traz uma transformação interior. Você não é mais a mesma pessoa que começou a jornada. A espera moldou sua fé, a luta fortaleceu sua alma, a perseverança lhe deu raízes mais profundas. Agora, ao contemplar a vitória, você não apenas agradece pelo milagre, mas entende que o verdadeiro presente foi o crescimento que aconteceu dentro de você. O milagre não está apenas no resultado, mas no processo que o tornou capaz de receber a bênção sem perdê-la. Imagine por um instante São Miguel colocando diante de você aquilo que foi tão aguardado. Como um mensageiro fiel, ele não vem vazio, mas traz em suas mãos a concretização da promessa que você tanto pediu. Pode ser uma cura, uma reconciliação, uma porta aberta, uma libertação. Seja qual for a forma, o impacto é o mesmo. Você percebe que Deus é real, que Ele cumpre sua palavra, que Ele honra a fé daqueles que não desistem. E isso se torna um testemunho, não apenas para você, mas para todos que o cercam. Essa visão também serve como marco. A partir dela, sua fé nunca mais será a mesma, porque você passa a orar com mais confiança, a esperar com mais paciência, a lutar com mais coragem. Você sabe, por experiência, que a promessa pode demorar, mas nunca falha. E cada vez que a dúvida tentar voltar, você terá a lembrança viva de que já viu a fidelidade de Deus em ação. Se hoje você ainda não tem a promessa em mãos, saiba que esse dia vai chegar. A visão da promessa cumprida não é um privilégio de alguns, mas herança de todos os que perseveram. São Miguel continua lutando, Deus continua agindo, e o que foi liberado no céu vai se manifestar na terra. E quando isso acontecer, você vai entender que cada lágrima foi regador, cada oração foi tijolo, cada silêncio foi preparação. A promessa cumprida é a prova viva de que a palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre cumpre o que foi designada a realizar. E quando você contemplar essa visão, não restará dúvida em seu coração. O Senhor é fiel, e a vitória que parecia distante sempre esteve a caminho, sendo guardada e preparada para o momento exato. O milagre está em suas mãos. Este é o momento em que todas as peças se encaixam, em que a jornada que parecia tão longa revela o seu propósito. Depois de tantas batalhas invisíveis, depois de tantas lágrimas derramadas no silêncio, depois de noites em que o coração se perguntava se valia a pena continuar, eis a verdade: o milagre não está distante, ele já está em suas mãos. Você não precisa esperar por um sinal grandioso, não precisa procurar em lugares distantes, porque a vitória já começou a se manifestar dentro de você. O arcanjo São Miguel não lutou em vão. Cada oração, cada gesto de fé, cada suspiro de esperança foi transformado em espada, escudo e muralha na batalha que ele travou em seu favor. E agora, aquilo que parecia impossível se revela como promessa cumprida. O que antes era apenas invisível, agora se torna palpável. O milagre não é apenas algo que você receberá, é algo que você já está vivendo. Cada respiração que ainda o mantém de pé, cada força renovada em meio ao cansaço, cada paz inexplicável que tomou o lugar do medo, são provas de que o milagre está presente.
É hora de você se apropriar dessa verdade. Não permita que o inimigo roube aquilo que já é seu por direito de fé. Muitas vezes, o último ataque das trevas não é contra a bênção em si, mas contra a sua percepção dela. Ele tenta fazer você acreditar que ainda está longe, que ainda não chegou, que ainda não é o tempo, mas a fé abre os olhos e revela que a vitória já está ao alcance, já foi entregue. O que falta não é a ação de Deus, mas a sua decisão de segurar com firmeza aquilo que Ele já liberou. O milagre está em suas mãos quando você escolhe confiar, mesmo que os olhos ainda não vejam tudo. Está em suas mãos quando você decide agradecer antes mesmo de receber. Está em suas mãos quando você entende que a fidelidade de Deus não depende do tempo, mas da promessa eterna que Ele já fez sobre a sua vida. São Miguel lutou, o céu se moveu, e agora cabe a você segurar o presente que foi colocado diante de você. Não se trata apenas de uma vitória momentânea, mas de um testemunho que marcará a sua história. As pessoas ao seu redor verão que aquilo que parecia impossível foi realizado, que a esperança não foi em vão, que a sua fé foi justificada. E mais do que isso, você perceberá que a maior conquista não foi apenas o milagre em si, mas a transformação que ele trouxe ao seu coração. Você não é mais o mesmo que começou essa caminhada. Agora você carrega em si a certeza de que é guardado, protegido e amado pelo Deus que nunca falha. Este é o momento de declarar com convicção: o meu milagre já chegou. Não como um desejo, mas como uma verdade. Porque se São Miguel já lutou, se Deus já decretou, nada pode impedir que a promessa se cumpra. O milagre está em suas mãos, e essa certeza é o que o fará avançar, mesmo quando novos desafios surgirem. Você não precisa mais viver preso ao medo ou à dúvida, porque a vitória já foi conquistada. E é assim que encerramos esta jornada, com a lembrança de que você nunca esteve sozinho. Do início ao fim, houve um guerreiro celestial lutando por você. Houve um Deus soberano conduzindo cada detalhe. Houve um amor eterno sustentando cada passo. O milagre que você tanto esperou não é mais uma promessa distante, é uma realidade presente. Ele está em suas mãos. Segure-o com fé. Segure-o com gratidão. Segure-o com a convicção de que o melhor de Deus não está no passado nem apenas no futuro, mas se revela agora, no presente. Porque o céu já se moveu, a batalha já foi vencida, e a vitória já foi entregue a você.